Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a laringe. Então, quando a gente pensa na laringe, é mais interessante a gente dividir, por conta das suas particularidades, dividir a aula em algumas sessões diferentes. Então, nessa primeira sessão, nós vamos falar sobre a localização e o esqueleto que forma a laringe. Se a gente pensar na sua posição anatômica, nós vamos ver que ela se encontra em posição cervical, mediana e anterior. Então, ela está anterior no pescoço, inferiormente ao osso hioide, que está posicionado muito próximo aqui, mais ou menos na altura do assoalho da cavidade oral. Então, fica fácil da gente localizar o osso hioide e localizar abaixo dele a laringe. Nós sabemos que o osso hioide não faz parte da laringe, mas ele é uma referência anatômica importante. Ela se encontra anterior à parte laríngea da faringe e superior à traqueia propriamente dita, que vai ser a continuação do tubo de condução do ar que nós estamos respirando. Exatamente por conta dessa função, nós vamos ver que a sua primeira função é condução do ar. Então, nós vamos encontrar várias estruturas que garantem o formato da laringe e a manutenção, então, de uma cavidade aberta para que o ar possa entrar e sair com facilidade. Então, a primeira função é a de condução do ar. Mas nós vamos ver que existem membranas e ligamentos, né? Basicamente ligamentos revestidos por mucosa, fazendo reentrâncias nessa cavidade e que, conforme eles se aproximam ou se afastam, nós conseguimos reduzir, fechar, né, diminuir ou aumentar a passagem, a cavidade por onde esse ar vai passar. Então, com isso, nós conseguimos fechar a passagem do ar ou conseguimos abrir a passagem do ar, funcionando então essas estruturas como uma válvula. Além disso, se dessas estruturas nós tivermos duas pregas que funcionam de maneira a vibrar, que podem vibrar com a passagem do ar, nós conseguimos então ter a terceira função, que é a de fonação. Então, as pregas vocais estão inseridas numa região da laringe, que nós vamos comentar, e que são responsáveis pela produção dos nossos sons, da nossa fonação, conforme elas vão vibrando enquanto a gente projeta o ar para fora. Exatamente por essa característica, ela vai fazer então a comunicação da faringe, trazendo o ar que vem de fora, né, da cavidade nasal ou da cavidade oral também, passa pela faringe, chegou na laringe e vai seguir pela traqueia. Então, é uma comunicação para passagem desse ar entre a faringe e a traqueia. Agora, como essa laringe se comunica com a faringe? Então, vamos voltar a uma imagem que a gente já discutiu anteriormente, numa vista posterior, então, da região craniana, da região cervical, onde nós vemos abaixo, então, da base do crânio, o posicionamento dos músculos constritores superiores, né, da faringe. Se nós removermos, olharmos de trás para frente, removendo a coluna cervical e abrindo a musculatura constritora, nós encontramos a comunicação mais superior, que é com a cavidade nasal, feita pelos conos, a comunicação intermediária, feita com a cavidade oral, que se chama istmo das fauces, e mais inferiormente uma comunicação, também anterior, feita com a laringe. Então, esse é o ádito da laringe. Logo, de forma bem inferior, nós vamos ter a continuação da faringe, que vai ser o esôfago. Bom, o que importa aqui para a gente entender o ádito da laringe? Nós vamos ver que o ádito da laringe é delimitado superiormente pela cartilagem epiglote, lateralmente à direita e à esquerda pelas pregas ariepiglóticas, a gente já vai entender de onde é que vem esse nome.
mais inferiormente por uma prega interaritenoide, como se fosse um U, então essa estrutura vem, tem uma reentrância, e essa reentrância se chama prega interaritenoide. E nós vemos duas pequenas projeções aqui nessa prega epiglótica, tanto à esquerda como à direita, duas bolinhas, que nós vamos chamar de tubérculos. Conforme a estrutura cartilagínea que está por baixo dessa prega, por baixo dessa mucosa, formando então esse tubérculo, ele vai se denominar tubérculo cuneiforme, que é um pouco mais lateral, e o tubérculo corniculado, que é um pouco mais medial. A gente já vai entender de onde é que vem, de onde é que se origina essa denominação. Olhando agora no corte sagital mediano da cabeça, do pescoço, nós vamos ver aquilo que a gente já tinha visto na aula de faringe. Ela se encontra anterior à faringe, se conecta com a faringe ou a laringofaringe pelo ádito da laringe, e nós vamos encontrar então uma região de entrada, uma região que possui umas pregas, umas reentrâncias, que nós podemos ver de uma maneira mais nítida num corte frontal. Se eu fizer um corte nessa posição aqui, eu tenho esta visão de trás para frente novamente. Eu vejo aqui um pedacinho da cartilagem epiglote, eu vejo uma reentrância superior, uma reentrância inferior, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E eu vejo uma região um pouco mais inferior dessa laringe, que estaria nesta posição aqui. Abaixo dela começa a traqueia, como eu vejo também nessa imagem. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Que a cavidade da laringe não é apenas um tubo. Ela possui algumas características internas, sendo toda ela revestida por mucosa. Então, todas essas reentrâncias, né, essas projeções vão ser chamadas de pregas, e a gente vai ver na próxima imagem. Essas projeções, então, isso novamente é um corte frontal, onde eu vejo um pedacinho aqui da cartilagem epiglote, aqui a raiz da língua, então eu entendo que a epiglote é posterior à língua, então eu estou olhando de trás para frente. Eu vejo aqui pela esquerda essa projeçãozinha mais superior e uma projeçãozinha mais inferior, tanto à esquerda como à direita também. O que essas projeções representam? Representam o deslocamento de um ligamento de trás para frente, ou seja, aqui de uma cartilagem que se encontra mais posterior para uma cartilagem que se encontra mais anterior, formando então essa linha aqui, que revestida pela mucosa recebe o nome de prega. Nós temos uma prega mais superior e uma prega mais inferior. Qual é a prega superior? É uma prega que está relacionada com essa região aqui de ingresso da laringe. Ingresso da laringe pode ser chamado de vestíbulo. Por isso, a gente chama essa região de região do vestíbulo da laringe, e essa prega recebe o nome de prega vestibular. A prega que está abaixo, ela tem uma característica um pouco diferente. Ela é formada também por um ligamento, mas é um ligamento mais desenvolvido, é um ligamento que se projeta mais para dentro da cavidade, e é um ligamento que fica mais evidente. Enquanto o ligamento, a prega superior, ela dificilmente numa foto, por exemplo, ela é distinguível do restante da mucosa, ela tem o mesmo aspecto. A prega inferior tem um aspecto de ligamento mesmo, ela é esbranquiçada, a gente consegue vê-la nitidamente, um aspecto diferente do restante da laringe. E essa prega inferior, tanto à esquerda como à direita, recebe o nome de prega vocal, porque o seu ligamento é o ligamento vocal. Então, é ele que vibra, que consegue fechar completamente essa abertura ou abrir, e que vibra com a passagem dos sons do nosso ar expirado. E é ele que vai formar os sons. Então, nós temos a prega vestibular mais superior, a prega vocal mais inferior. Outra característica, a gente vê que entre uma prega e outra existe uma reentrância, tanto à esquerda como à direita.
essa reentrância recebe o nome de ventrículo da laringe. Nessa região, principalmente uma projeção mais anterior, que se forma como se fosse quase um infundíbulo, como a gente viu na cavidade nasal, essa projeção ela termina em fundo cego, ela recebe o nome de sáculo, e o que é importante dessa região, desse sáculo que termina nesse ventrículo da laringe, então ele vem daqui da frente e se projeta aqui para trás, é que ele é revestido por uma quantidade muito grande de glândulas mucosas. Então, elas produzindo esse muco e esse muco se espalhando pelo ventrículo da laringe, garantem a adequada lubrificação das pregas vocais. Então, isso garante o estado adequado e o funcionamento das pregas vocais. Essa região, então, entre prega vestibular, ventrículo e prega vocal, então, essa pequena regiãozinha aqui, entre essa chave aqui, então, prega vestibular e prega vocal, é muito pequenininha, mas é capaz de fechar completamente a passagem do ar. Ela recebe um nome especial e essa é chamada de glote. Então, quando nós temos edema da mucosa que reveste essa glote, nós temos o famoso edema de glote. A gente depois pode discutir mais sobre isso. E por isso, a região do vestíbulo da laringe também pode ser chamada de região supraglótica. E a região abaixo da glote é chamada de região infraglótica. Ao terminar a última cartilagem aqui da laringe, após essa margem inferior, a gente já vai ver que cartilagem é essa, nós temos a continuação agora como um tubo para a passagem do ar e nós vamos ver a presença dos semianéis que formam a traqueia. Bom, então quem é que forma a laringe propriamente dita? A laringe propriamente dita é formada basicamente por 9 cartilagens. Então, essas 9 cartilagens vão ser divididas em 2 categorias, para a gente lembrar, para ficar mais fácil da gente entender como é que elas são posicionadas, que características que elas têm. Então, dessas 9 cartilagens, nós temos 3 cartilagens ímpares, cartilagens grandes, cartilagens estruturais da própria laringe. E 3 cartilagens pares, desculpem. As 3 cartilagens pares, então, são 6 cartilagens, elas são pequenas e são fundamentais para dar a capacidade, uma delas especialmente, para dar a capacidade de movimentação das nossas pregas vocais. Então, que cartilagens são essas? Abaixo do ocioide, nós temos, então, entre os cornos maiores aqui do ocioide, nós vemos se projetando de baixo para cima uma folha de cartilagem. Essa folha de cartilagem é a cartilagem epiglote. Essa cartilagem, na sua continuação, nós vamos ver uma outra cartilagem em formato de escudo. Um escudo com uma lâmina à direita e uma lâmina à esquerda. Que lâminas são essas? Elas vão formar, essas lâminas vão se unir medialmente e anteriormente, formando essa estrutura em formato de escudo, que vai ser a cartilagem tireoide. Abaixo dela, nós vamos encontrar uma cartilagem que é a única cartilagem num formato de anel completo, fechado, que é a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide tem um arco anterior e uma lâmina posterior, e ela é completamente fechada. Se eu olhar agora numa vista posterior, eu não vou ver, então, o mesmo aspecto dessas cartilagens, mas eu vou conseguir olhar as cartilagens pares, ou essas pequenas cartilagens que se encontram também na laringe. Então, numa vista anterior, eu vejo cartilagem epiglote, cartilagem tireoide e cartilagem cricoide. Numa vista posterior, de novo, eu vejo epiglote, a cartilagem tireoide aberta posteriormente e a cartilagem cricoide com a sua lâmina posterior, fechando ela completamente. E o que eu vejo? Eu vejo
uma pequena cartilagem com formato, um aspecto meio triangular, uma outra cartilagem menor ainda, um aspecto como se fosse um pequeno chifre, e mais acima dela uma outra cartilagem menor ainda, com aspecto arredondado. Então, essa cartilagem com aspecto triangular é chamada de cartilagem aritenoide. Lembrem-se dela, ela é uma cartilagem fundamental para que a gente possa mover os ligamentos vocais, que é a ela que se prendem os ligamentos vocais, a ela e a cartilagem tireoide aqui lá na frente, né? A gente já vai ver como é que isso está constituído em 3D. Acima da cartilagem aritenoide, nós vamos ter uma cartilagem corniculada e mais acima, uma cartilagem cuneiforme. Essas duas pequenas cartilagens, que dificilmente a gente consegue ver na aula prática, a gente consegue às vezes palpar na prega ariepiglótica. Agora a gente entende por que era prega ariepiglótica, delimitando o ádito da laringe, porque ela sai da aritenoide e vai até a epiglote, tanto pela esquerda como pela direita. E aqueles tubérculos que a gente via são as projeções da mucosa por conta da presença dessas pequenas cartilagens. Nessa imagem, nós temos uma peça lá do nosso bloco didático, onde nós conseguimos dissecar várias das estruturas externas à laringe, mantivemos uma parte da base da língua, da raiz da língua, o osso ióide, e aqui a gente consegue ver a cartilagem tireoide nessa vista lateral, e um pedaço da cartilagem cricoide. Então, o que eu chamo a atenção aqui? Existe uma membrana, que a gente já vai ver, que liga o ossioide à cartilagem tireoide. Essa cartilagem tireoide, nas suas lâminas, tanto à esquerda como à direita, possui um corno superior e um corno inferior, que se relacionam com o ossioide e com a cartilagem cricoide. E anteriormente, o que eu também quero chamar a atenção é essa projeção mediana, então bem anterior da cartilagem tireoide. E essa projeção a gente chama de proeminência laríngea. O que acontece? Nos homens, essa proeminência laríngea é muito bem desenvolvida, nas mulheres é bem menos desenvolvida. Por que isso acontece? Porque no período da adolescência, quando a gente tem um aumento da produção de testosterona nos homens, essas cartilagens respondem de forma muito rápida a essa produção de testosterona e desenvolvem mais nos homens. Então, aumenta o tamanho da caixa de ressonância da laringe, o comprimento das pregas vocais, e isso altera o timbre de voz. Por isso, homens têm uma vibração dessas pregas vocais em frequência menor, então a voz é mais grave, e mulheres têm uma vibração dessa voz, dessas pregas, em frequência maior, por isso a voz é mais aguda. Então aqui nós temos o corno maior do ossioide, o corno menor é aqui anterior, nós temos aqui a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, que se relaciona com a tireoide pelo corno inferior da cartilagem tireoide. Nós temos aqui, então, também, abaixo da cartilagem cricoide, a presença de um ligamento, que a gente já vai falar dele, que o liga à traqueia. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre as cartilagens aritenoides. O que eu quero chamar a atenção com elas? Quando a gente fala da cartilagem cricoide, que é aquela única cartilagem que forma um anel completo, fechando anteriormente e posteriormente a laringe, nós temos aqui anterior a presença de um arco. Então, é um arco fino que lembra muito esses semianéis da traqueia. Só que esse arco se projeta para trás e se fecha numa lâmina, então como se fosse uma parede. Essa lâmina possui, na sua parte superior, a relação com aquelas cartilagens com formato meio triangular, que são as cartilagens aritenoides. Então, lembrem-se, as cartilagens aritenoides ficam sobre essa lâmina, como se fosse
um triângulozinho, um de cada lado, a esquerda e a direita. O que acontece? Aqui é anterior, aqui é posterior, e elas estão como se estivessem nessa mesma posição, anterior, posterior. Então, nós vemos que para frente se projeta esse processo daqui, mais para frente. Esse processo, como ele se liga, ele tem uma região de conexão do ligamento vocal, é chamado de processo vocal. Aqui acima eu tenho um ponto de fixação do processo do ligamento vestibular. Só que esse processo aqui, essa região aqui superior, eu não vou chamar de processo vestibular, eu vou chamar de ápice, que é o ponto onde se posiciona a cartilagem corniculada. Então, eu tenho um ápice superior, para frente se projeta o processo vocal e para os lados e posteriormente se projeta o processo muscular. Se eu olhar numa outra vista, aqui numa vista posterior, cartilagem epiglote, tireoide, a lâmina da cartilagem cricoide, eu vejo numa vista posterior essas cartilagens aritenoides. O ápice aqui, e aqui, ó, se projetando lateralmente, tanto à esquerda como à direita, o processo muscular. Esse processo muscular é fundamental para fazer o quê? Fazer com que ocorra a rotação dessa cartilagem aritenoide, então ela roda por cima da lâmina da cartilagem cricoide, e ao rodar, o que ela faz? Ela afasta os processos vocais ou os ligamentos vocais, ou ela aproxima. Então, ela faz a adução ou abdução dos processos vocais ou dos ligamentos vocais. Adução, abdução. Com isso, eu consigo orquestrar, eu consigo coordenar os movimentos, então, desses ligamentos. Nessa imagem aqui, isso daqui é uma fotografia de uma laringe lá do bloco didático, onde nós removemos toda a musculatura posterior aqui associada e a gente consegue ver de forma mais nítida a lâmina da cartilagem cricoide. Essa porção posterior aqui da cartilagem aritenoide, a esquerda e a direita, é que está bem nítido o processo muscular. Aqui nós temos lateralmente, delimitando a margem bem posterior da cartilagem tireoide. E aqui a cartilagem epiglote. Então, cartilagem epiglote, aritenoide, cricoide e a traqueia aqui embaixo. E lateralmente a gente vê a cartilagem, a margem bem posterior da cartilagem tireoide. Bom, agora que nós vimos rapidamente quais são as principais cartilagens e as regiões da laringe, nós vamos ver estruturas que conectam, então, essas cartilagens. Então, nós temos ligamentos e membranas muito importantes que ocorrem na laringe. Então, primeiro ponto, o ocioide não faz parte da laringe, mas ele é uma referência anatômica importante e ele é um ponto de ligação da própria laringe com as demais estruturas da cabeça e do pescoço, permitindo que a gente possa, então, mover essa laringe para cima e para baixo. Então, existe uma membrana, que é uma membrana tireoide, que conecta cartilagem tireoide com o ocioide, e essa membrana sofre um espessamento mediano e espessamentos laterais. Então, o espessamento mediano recebe o nome de ligamento tireoide mediano e os laterais, ligamentos tireoides laterais. Esses ligamentos, eles ocorrem entre o corno superior da cartilagem tireoide, aqui e aqui, e o corno maior do ocioide. A gente tem aqui possível ocorrência de cartilagem tritícia. O que acontece? Às vezes, ocorre que nesse ligamento se formam pequenas cartilagens, que a gente às vezes consegue palpar elas dentro do ligamento. Essas cartilagens recebem o nome de cartilagem tritícia. Nem sempre elas ocorrem. Existe um outro ligamento
fundamental. Vocês não podem esquecer jamais na vida de vocês da presença desse ligamento, porque ele faz parte de muitos processos para se salvar vidas. Ele é acessado em muitos processos, que é o ligamento cricotireoide. Ligamento cricotireoide. Existe uma membrana entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, mas medialmente e anteriormente ela se espessa e forma o ligamento cricotireoide. Abaixo da cartilagem cricoide, nós vamos encontrar um outro ligamento que conecta com a traqueia. Então, é o chamado ligamento cricotraqueal. Então, nós temos o ligamento cricotraqueal. Por que eu falei que o ligamento cricotireoide é fundamental? A gente não pode esquecer onde que ele se coloca, como que ele se posiciona. Porque ele é o ligamento acessado quando, numa emergência, a pessoa sofreu um acidente, tem um edema de glote, tem uma situação de emergência, de sufocamento e eu não consigo intubar, eu não consigo fazer um acesso orotraqueal, eu tenho que acessar por fora um espaço abaixo da glote. Então, lembrem-se, ó, olha aqui em transparência, cartilagem aritenoide aqui, cartilagem aritenoide aqui. Cartilagem tireoide está aqui. Então, o ligamento vocal está mais ou menos nessa altura. Eu acesso abaixo do ligamento vocal para a pessoa continuar respirando. Ela não fala, mas ela respira. Então, eu salvo a pessoa. Então, ele recebe um nome errôneo de traqueostomia de emergência, mas não é uma traqueostomia. Então, lá em traqueia a gente vai falar sobre o que é uma traqueostomia, mas aqui, então, a gente tem um acesso entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, permitindo que esse indivíduo continue respirando. Então, impedindo que exista o bloqueio da passagem desse ar. Na sequência, vamos olhar agora por uma outra vista, né? Esses ligamentos. Ó, aqui a gente tem o ligamento tireoide mediano, aqui, e aqui a gente tem uma parte do ligamento cricotraqueal. Então, vocês veem que a prega vocal está aqui em cima. A gente acessa por baixo, então a gente consegue efetivamente fazer a passagem de ar sem que essa pessoa sufoque. Dois outros ligamentos que fazem parte também da laringe são o ligamento vestibular e o ligamento vocal. Na verdade, quando a gente trata deles, a gente trata deles revestidos por mucosa. Então, a gente chama eles de prega vestibular e prega vocal. Mas são, por baixo dessas pregas estão esses ligamentos. Bom, outras duas membranas que são muito importantes. Elas são importantes porque elas dão a forma da cavidade da laringe, seja na região supraglótica, seja na região infraglótica. Então, aqui nessa imagem, nós temos um corte sagital da laringe, aqui a porção anterior, que é a porção posterior. Como eu sei? Pela posição da epiglote. Epiglote está lá na frente. Osso ióide, o seu corpo está lá na frente. Cartilagem tireoide, proeminência da laringe está lá na frente. Cartilagem cricoide, arco está lá na frente. Cartilagem aritenoide está lá atrás, em cima da lâmina da cartilagem cricoide. Então, são maneiras como eu consigo colocar em posição anatômica. A partir do processo vocal, se projetando até a cartilagem tireoide, eu tenho ligamento vocal. Acima dele, sem função de fonação, eu tenho o ligamento vestibular. Agora, o que acontece? Entre o ligamento vestibular, se ligando nele, ligando-se um pouquinho na cartilagem tireoide, margeando aqui essa parte da epiglote, se projetando aqui até a cartilagem aritenoide, formando aquela prega epiglótica, eu tenho uma membrana que ocorre tanto à esquerda como à direita. Essa membrana recebe o nome de membrana quadrangular. Tá? Eu tenho
não propriamente, mas imaginem que a gente tem mais ou menos 4 ângulos. E abaixo do ligamento vocal, eu tenho uma outra membrana que margeia o ligamento vocal, um pouco da cartilagem tireoide, chega até a cricoide, margeia a cricoide e volta aqui para a aritenoide, que é o cone elástico. Então, a membrana quadrangular aqui em cima e o cone elástico embaixo. O que acontece? A membrana quadrangular está aqui em cima, aliás, desculpem, botei na posição errada, está aqui em cima, e o cone elástico está aqui embaixo. Então, essas membranas são pontos de inserção de fibras musculares pelo lado de fora, elas são internamente revestidas pela mucosa, só que elas vibram, então conforme a gente move e produz sons, elas também vibram e elas também ajudam na formação do nosso timbre, né, vocal. Então imaginem aqui numa vista posterior, eu vejo cartilagem epiglote, abri aqui no meio, então eu abri a cartilagem cricoide e afastei para olhar as estruturas e vejo aqui, ó, prega vestibular em cima, prega vocal embaixo. Se eu tirar a mucosa, eu vejo o cone elástico, vejo essa membrana, ou a membrana cricotireoide. Não é o ligamento, é a membrana. E se eu tirar a mucosa aqui em cima, eu vejo a membrana quadrangular. Nessa imagem aqui, então, nós temos uma peça anatômica que foi dissecada, onde nós afastamos a lâmina esquerda da cartilagem tireoide, afastamos ela e rebatemos ela para frente. Então, aqui a gente tem a cartilagem epiglote, um pedacinho, a gente rebateu a cartilagem tireoide, essa aqui é a vista anterior e aqui é posterior, que é a cartilagem cricoide, o arco e a lâmina, e a cartilagem aritenoide está aqui em cima. Então, nós tentamos retirar o máximo possível de fibras musculares, mas são peças muito delicadas, não é fácil da gente conseguir fazer essa preparação. Então, aqui mais ou menos a gente tem o posicionamento da cartilagem aritenoide. A partir do processo vocal, nós temos a prega vocal e a prega vestibular. Aqui para cima, a membrana quadrangular, aqui para baixo, o cone elástico. Então, pelo ádito da laringe, a gente consegue colocar o dedo e ver por transparência, não ficou bem nítido nessa imagem, mas a gente consegue ver por transparência onde está o cone elástico e onde está a membrana quadrangular. Se eu olhar por cima, então eu vejo, se eu tivesse uma peça super maravilhosamente bem dissecada, o que é muito mais fácil fazer numa figura, eu tenho a vista da cartilagem epiglote, anterior, posterior, então eu vejo a lâmina esquerda e a lâmina direita da cartilagem tireoide, aqui os cornos superiores, lá embaixo os cornos inferiores se articulando com a cartilagem cricoide. Sobre a lâmina da cartilagem cricoide, eu tenho aqui a cartilagem aritenoide numa vista superior, cartilagem aritenoide, processo vocal, processo muscular, processo muscular, processo vocal. Então, aqui em cima eu tenho ligamento vestibular, ligamento vestibular, ligamento vocal, ligamento vocal. Abaixo do ligamento vocal eu vejo o cone elástico, acima do ligamento vestibular eu tenho a membrana quadrangular. Então, eu consigo imaginar como que essas estruturas estão posicionadas. Numa imagem de uma laringoscopia real, então é mais ou menos isso. Não exatamente, mas mais ou menos nessa posição, nós conseguimos ver aqui as cartilagens aritenoides, estão afastadas aqui. Nós vemos a prega ariepiglótica seria delimitada pela mucosa revestindo essa porção aqui da membrana quadrangular, que é o que a gente vê aqui e aqui. Aqui em cima, a prega vestibular não é muito nítida, como a gente tem ideia aqui, ó, ela não é muito nítida, ela é rosada como todo o resto da mucosa.
Mas a prega vocal é bem mais nítida e se projeta mais medialmente, então nós conseguimos ver facilmente as pregas vocais se projetando até essa região aqui da cartilagem tireoide, que seria esse ponto daqui.